pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, trabalhando hoje a aula de número 164, termos, integrantes, acessórios, ou seja, trabalhando a nossa sintaxe ali, né? Vamos lá retomar alguns pontozinhos, perfeito? Lembrando vocês de acessar o Classroom 1, não esqueçam lá, verifiquem as notas de vocês do primeiro, segundo e terceiro trimestre. Se tiver algum probleminha, faltando lá a média, procure seu professor para fazer alguma avaliação, verificar, né? Não deixe para a última hora. E sem dúvida nenhuma, falar para vocês, olha as atividades obrigatórias. Vão lá, olha a presença de vocês, é muito importante, ok? E se cuidem aí. Então vamos lá aos nossos objetivos das nossas aulas. Objetivo da aula: retomar os termos essenciais, integrantes e acessórios da oração, analisar como esses termos se organizam nas sentenças da língua portuguesa. Ou seja, vamos verificar através das nossas frasezinhas o todo ali das nossas orações, ok? Então, o que tem, o que não tem, vamos dar ali continuidade à nossa sintaxe. Vamos lá começar com um textozinho, né? Então, vamos lá. Saúde de crianças e adolescentes na era digital. As tecnologias da informação e comunicação estão transformando o mundo à nossa volta e os comportamentos e relacionamentos de todas as pessoas. Alguns dos pais, também nativos digitais, não percebem as mudanças ou problemas que vão surgindo, como se tudo já fosse parte da rotina familiar. Já falamos em outras aulas sobre isso, sobre o excesso, não é verdade? Então não é um assunto novo, é um assunto que já foi falado, trabalhado, estamos aqui dando continuidade. É fundamental dialogar com a família durante e sobre mudanças de hábitos e estilos de vida que possam ser prejudiciais, como modelos referenciais para as crianças e adolescentes, tipo a prevenção de discórdias e cenas de violência ou terror em filmes, vídeos e durante o uso de telas de computadores ou celulares. Os pais são modelos para os filhos e as rotinas da família irão se perpetuar nas gerações seguintes. E embaixo temos aí, então, o nosso endereço eletrônico ali, perfeito? Então, está falando, pessoal, que temos que cuidar o que nós visualizamos, perfeito? Ah, você gosta de filme de terror, filme de muito sangue. Cuidado, cuidado, a vida da gente já é tão, cheio de coisas turbulentas, então ainda mais ver filmes assim, ver cenas, às vezes joguinhos online ali, violência o tempo todo. Nós precisamos de paz, amor, é disso que o mundo precisa, perfeito? E isso é para os pais também, ok? Alguns dos pais, também nativos digitais, não percebem as mudanças ou problemas que vão surgindo. Bom, então ali tem uma perguntinha pra gente. Como explicar a expressão destacada acima, nativos digitais? O que é isso? Lá, A, são aqueles que nasceram e cresceram com as tecnologias digitais presentes em suas vivências? B, são apenas os nascidos a partir dos anos de 2000? C, qualquer pessoa que tenha um celular? D, pessoas que usam as redes sociais por mais de 10 horas por dia? O que é nativos digitais? Com vocês lá.
tá aí, pessoal. Já falamos muito em vários outros textos aí sobre os nativos digitais, não é verdade? Então, sem dúvida nenhuma, a nossa resposta é a A. São aqueles que nasceram e cresceram com as tecnologias digitais, presente em suas vivências, né? Ou seja, está ali inserido ali o tempo todo, né? Então conhece o tempo todo celular, computadores, notebook, os joguinhos online. Então para vocês assim parece, mas tem que verificar, né? Até que ponto isso é saudável? Até que ponto isso é prejudicial? Então nós temos que fazer essa leitura e ir para o caminho certo, ok? Continuando lá, vamos mais um pouquinho lá, um quiz. Os pais são modelos para os filhos e as rotinas das famílias irão se perpetuar nas gerações seguintes. Quantas orações há na sentença acima? A, uma oração. B, 2 orações. C, 3 orações. Lembrando, quantos forem o número de verbos, serão o número de orações. Só cuidado com a locução verbal, né? 2 com o valor de 1. Já falamos sobre isso, né? Com vocês lá. Vamos lá, pessoal? Muito fácil, né? As palavrinhas estão ali em destaque, né? As palavras-chave, os verbos, diríamos. Então não tem como errar ali, né? Sem dúvida nenhuma, 2 orações. Aí, né, verifico ali o são e irão se perpetuar. Não dá para errar, ok? Mais um pouquinho, continuando lá na mesma frase. Os pais são modelos para os filhos e as rotinas das famílias irão se perpetuar nas gerações seguintes. Quais os sujeitos de cada uma das orações? Bom, a resposta anterior foi que tinha 2. Então, quais são os sujeitos ali? Com vocês.
Muito fácil, né, professora? É só fazer a perguntinha lá para o verbo, a gente consegue. Então, lá, os pais são modelos para os filhos e as rotinas das famílias irão se perpetuar nas gerações seguintes. Então, a B fez a pergunta para o verbo, a resposta automaticamente aparece para vocês. Continuando, então, a nossa leitura, vamos verificar ali a definição dos termos essenciais da oração. Termos essenciais são aqueles indispensáveis, isto é, não podem faltar. São eles sujeito e predicado. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito. Uma forma fácil de detectar esses termos nas orações é perguntando quem ou o que. Então, acabamos de falar sobre isso. Pergunta para o verbozinho, a resposta vem para a gente ali, ok? Então, lembrando que, na maioria das vezes, nós temos ali o sujeito e o predicado, né? Isso não é regra 100%, porque nós temos ali sujeitos inexistentes, não é verdade? Então, já vamos verificar lá. Os sujeitos podem ser determinado quando é identificado na oração, ou seja, eu encontro o núcleo. A menina bebeu o refrigerante. Quem bebeu o refrigerante? A menina. Ó, menina, o núcleo. Portanto, determinado, eu sei. A menina e o menino. Opa, quem bebeu? Menina e menino. Então, os dois núcleos, determinou, eu sei quem é. Muito fácil. Indeterminado, quando não é identificado na oração. Telefonaram para mim. Quem? Não sei. Eu preciso atender, eu preciso, né? Para eu poder saber quem é. Perfeito? Então, não dá para saber assim no momento. E sem sujeito, orações com verbos impessoais, fenômenos da natureza, o verbo haver no sentido de existir, né? Então, nós temos ali alguns que não são chamados de impessoais e automaticamente não é considerado sujeito propriamente dito. Os predicados podem ser verbal, quando o verbo indica ação. Exemplo, terminei mais cedo. Veja, o verbo terminar é ação, portanto, verbal. Para que seja verbal, tem que ter um verbo de ação sem predicativo. É o que vai determinar um predicado do outro, ok? Nominal, quando o verbo indica estado, exemplo, o patrão foi atencioso, então o verbo ir igual a ligação. Professora, qual a diferença dos dois, verbal e nominal? Bom, primeira diferença, verbo verbal, ação, aquilo que faz alguma coisa. Se eu tirar da minha frase, eu não vou entender a frase, vai ficar sem sentido, ok? A menina bebeu o refrigerante, a menina refrigerante, tá, o que tem o refrigerante? Bebeu? Derrubou? Né? Comprou? Não sei, quanta coisa eu posso colocar ali? Então veja, precisa do verbo de ação para que aconteça a mensagem que eu quero, certo? Já o verbo de ligação não, ele está ligando o sujeito ao predicativo. Se eu tirar, eu vou entender. Claro que né, não fica tão coeso, mas eu vou entender. A menina é bonita. Menina bonita. Veja, eu tirei o verbo é ali o ser e automaticamente a mensagem continua ali. Então ele só está ligando a menina ao bonita, ao predicativo, ok? E eu tenho o verbo nominal, quando o verbo indicação e estado, ou seja, o predicativo, que o verbal não tem. Ai, professora, agora confundiu tudo minha cabeça. Porque se o verbal é ação e o verbo nominal também é ação, como é que eu vou saber qual é qual? Ora, pelo predicativo. O predicativo vai determinar, predicativo do sujeito ou do objeto, ok? Vai determinar se é verbal ou se é verbo nominal, ok? Aconteceu, apareceu ali, predicado verbo nominal. Não, não tem predicativo, predicado verbal, ok? Facinho. Olha aqui o exemplo, verbo nominal, quando o verbo indicação, estado. Exemplo, Camilo bebeu. Beber, verbo de ação.
Bebeu o leite, poderia fechar aqui. Aí seria predicado verbal. Mas não, tem o quente ali, certo? Tem ali uma característica, um predicativo do meu objeto. Professora, como é que eu sei que é predicativo do objeto? Ora, faço a pergunta para você, quem que está quente? O Camilo ou o leite? Já sabem a resposta, né? Muito bem. Os pais são modelos para os filhos e as rotinas das famílias irão se perpetuar nas gerações seguintes. Qual predicado acima é nominal? Qual ali? Qual que tem o verbo de ligação? Qual que é aquele que se você tirar ele, né? Com vocês lá. Daí, pessoal, tranquilinhos? Muito fácil, né? Então, são ali. Qual o predicado acima nominal? A. São modelos para os filhos, que é o ser verbo de ligação, ok? O outro, não. Continuando, os pais são modelos para os filhos e as rotinas das famílias irão se perpetuar nas gerações seguintes. A locução verbal da segunda oração poderia ser substituída igualmente por locução verbal, aqueles dois verbos, né? Um auxiliando o principal ali, que tem o valor de um lá. Então lá, A, se perpetuam nas gerações seguintes. B, se perpetuaram nas gerações seguintes. C, se perpetuarão nas gerações seguintes. Ou D, se perpetuarão nas gerações seguintes, com vocês lá.
Daí, pessoal, muito fácil, né? Só verificar ali o tempo, já saberei ali a terminação do meu verbo. Então, se perpetuarão na geração seguinte. Estamos trabalhando ali com futuro do presente. Os termos integrantes da oração são aqueles que integram principalmente o sentido do verbo e substantivos presentes na oração. Complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, complemento nominais e agente da passiva. Objeto direto indica o elemento que sofre a ação verbal, completando o sentido de um verbo transitivo direto. Então temos um exemplo ali. Ana lavou suas roupas, certo? Então, ação e temos ali o objeto. Objeto indireto, termo preposicionado que indica o elemento ao qual se destina a ação verbal, completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Exemplo, o filho não obedeceu ao pai. Então, nós temos o verbo de ação, mas temos ali o que? Uma preposição e o objeto. Então, objeto indireto tem que ter preposição. Complemento nominal, termo preposicionado, que completa o sentido de um nome. Minha avó tem muita devoção por Deus. Então, veja aqui, devoção, nós temos ali um nome que está sendo completado por uma preposição per mais o, ok? Por Deus. Agente da passiva é um termo preposicionado, introduzido pela preposição e suas formas flexionadas, pelo, pela, pelos e pelas. Exemplo, o paciente foi acompanhado pela enfermeira, né? Então, veja, per mais o, na verdade, ali é per mais a, ok? Então, pela enfermeira ali. Pessoal, o que estudamos hoje? Estudamos as partes da sintaxe ali, né? Verificamos sujeito, predicado, né? Os termos integrantes, acessórios. Fizemos ali uma retomadinha de cada um dos, certo? Para ficar ali memorizado, gravadinho. Então, eu sei o que é um sujeito simples, composto, indeterminado. E assim por diante, predicado verbal, nominal e muitos nomes que nós temos aí, ok? Então, até uma próxima aula.